Olá, bem-vindo de volta ao canal Resenhando. Se você não me conhece, meu nome é Thaline e hoje a gente vai falar sobre 3 coisas que eu aprendi lendo e estudando sobre a Ayn Rand. 3 coisas que ela defende que eu acho que valem a pena a gente dar uma discutida e aprofundar um pouquinho mais o assunto. Para quem nunca ouviu falar da Ayn Rand, ela é uma filósofa, ela foi uma filósofa e ela criou o objetivismo, a filosofia do objetivismo, que é viver baseando-se apenas e unicamente na razão, tomando apenas decisões racionais, né? Ela defendia muito o uso da razão, a liberdade individual, entre outras questões. Mas hoje a gente vai falar então sobre 3 coisas que eu aprendi lendo e estudando sobre a Ayn Rand e sobre o objetivismo. Antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like aqui e bora começar. O primeiro ensinamento é: não conduza a sua vida baseado no que os outros esperam de você. A Ayn Rand acredita que isso é a receita perfeita para a gente adoecer, para a gente entrar ali numa depressão, porque a gente está constantemente em um conflito interno ali entre o que eu quero e o que os outros querem, e eu quero agradar essas pessoas e eu fico nesse conflito. Então isso é cansativo, isso gasta energia. E quando a gente para de fazer o que a gente quer fazer e fica vivendo o tempo todo para as outras pessoas, né, fazendo o que elas esperam que a gente faça, o que elas gostariam que a gente faça, a gente acaba nem sabendo mais o que é que a gente gosta de verdade, né? Quantas pessoas que às vezes vivem ali, talvez numa rede social, apenas vivendo para postar, para agradar os outros, para fazer aquilo que os outros esperam que aquela pessoa faça, que no fim ela mesma acaba se perguntando: será que eu estou fazendo isso porque eu gosto? Ou porque eu estou querendo ali uma curtida, um like, ou porque as pessoas esperam que eu haja dessa forma, né? Então a pessoa ela acaba descolando da própria realidade, ela acaba não se reconhecendo mais, né? Perdendo a sua identidade em prol de agradar os outros. E você viver nesse constante autossacrifício em prol do que as outras pessoas querem, acaba ali contaminando a sua saúde mental, né? Prejudicando a sua saúde mental e a sua autoestima também, porque você já não se reconhece mais, não sabe o que gosta, o que não gosta, se é boa ou se não é boa naquilo, porque as outras pessoas elas que estão moldando você, né? Não é você que está se moldando frente ao mundo. E ela fala que isso não é uma coisa que um homem racional faria, né? O homem aqui no sentido de todas as pessoas, que é o que ela defende, né? Que o homem, as pessoas, elas devem ser racionais. E isso não é uma atitude de um homem racional. Segundo ela, o ser humano, ele deveria viver como se o próprio ser humano fosse um fim em si mesmo, e não em prol de alguma causa, de algum bem maior, ou de algum coletivo genérico que ninguém sabe muito bem o que é. Cada indivíduo deveria viver de acordo com os seus próprios interesses, e aqui entra um pouco do conceito do egoísmo racional. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo que eu fiz sobre o Cântico, que é um livro dela, que é um livro de ficção, né, uma distopia, que ela escreveu, que é um livrinho bem pequeno, fácil de ler, e ele fala muito sobre totalitarismo, sobre coletivismo, que é uma coisa que ela sempre foi muito contra. E uma outra sugestão de livro é esse livro aqui, do professor Denis Xavier, que ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é toda a biografia dela, que é muito interessante, assim, bem detalhada, com os altos e baixos da vida pessoal dela, muito legal. E a outra metade fala sobre o objetivismo, sobre o egoísmo racional que ela defende. Então eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo sobre o livro do Cântico. O segundo conceito é muito bom. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E como diria, ainda complementando com Ben Shapiro, que ele fala que os fatos não ligam para os seus sentimentos. Ou seja, a verdade, ela é uma só. Não existem a minha verdade e a sua verdade. A verdade, ela é uma só, né? Os fatos são os fatos, independente da gente gostar deles ou não. Como aqui a gente está falando do homem objetivista, né? Que seria ali o homem ideal, o ser humano ideal, que a Ayn Rand pinta, seria um homem completamente racional. Então, dentro desse homem racional, não cabe relativizar a realidade. A realidade, ela é o que ela é. Nem mais nem menos, ela é o que ela é. Então, por exemplo, se você me diz que você enxerga uma cor e aquilo ali é preto, e outra pessoa vem e fala que ela acha que para ela aquilo lá é amarelo. Para Ayn Rand isso não existe, né? Hoje em dia a gente chega até a extremos como esse, né? De você tá vendo ali uma coisa e a pessoa tá dizendo que não e negando aquela realidade, né?
E para ela isso simplesmente não faz o menor sentido, justamente porque não é lógico, não é racional. Então, dentro da racionalidade não cabe a contradição. Não tem como coexistir duas realidades contraditórias. Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. Que é uma coisa que a gente está vivendo cada vez mais, parece que está crescendo hoje em dia na sociedade, esse negócio de a minha verdade e a sua verdade, até porque as pessoas não querem discutir, não querem bater de frente umas com as outras, então elas acabam falando esse tipo de coisa, né? Que existe a minha verdade e a sua verdade. Existem opiniões, mas a verdade e os fatos, eles são um só. Eles não mudam conforme a opinião de cada pessoa. Inclusive, ela complementa falando que tudo aquilo que não é movido pela razão, digamos assim, um desejo, uma vontade do homem, isso não tem como ser usado como uma justificativa para alguma coisa, né? Se alguém te perguntar por que você fez tal coisa, porque eu quis, isso é um desejo, né? Então ela fala que isso não teria como ser usado como uma justificativa, isso não é uma justificativa plausível para ser usada, né? Teria que ser baseado na razão, a sua justificativa, né? Com fatos ali, com dados e não com vontades ou desejos. E até tem uma coisa curiosa que ela fala, que é, por exemplo, assim, o fato de alguém desejar alguma coisa ou gostar de alguma coisa não faz com que aquela coisa seja boa. Isso é muito interessante até da gente trazer para o cenário político hoje em dia. Quando algumas pessoas elas ficam pulando de galho em galho, né? Às vezes elas estão defendendo um lado, às vezes elas estão defendendo o outro lado, porque elas estão sempre defendendo aquilo que favorece a elas mesmas, né? Só que aquela pessoa que ela é racional ou uma pessoa que é íntegra, ela vai defender o que é certo ou o que ela acredita, independente daquilo favorecê-la ou não. Eu defendo a liberdade, a minha liberdade, eu também defendo a liberdade do outro de não concordar comigo ou de fazer coisas que eu não faria. Mas eu defendo a liberdade dele de fazer essas coisas. Isso é ter uma posição que ela não depende só daquela posição de te favorecer ou não. O que é certo sempre será certo e o que é errado sempre será errado, independente da opinião ou da vontade ou dos desejos ali, né, que são coisas completamente irracionais e que a Ayn Rand fala que não deveriam ser justificativas para nada. Por exemplo, as nossas metas, elas também não deveriam se basear em coisas irracionais como desejos ou vontades. A gente deveria racionalizar os sonhos e torná-los metas. Ou seja, a gente tem uma vontade, que é uma coisa subjetiva, é um sonho, mas quando você divide aquilo, né, e pensa como eu vou realizar aquilo, o que eu preciso para realizar aquilo, quanto tempo eu vou demorar para realizar, quanto vai custar, e fazer um planejamento para tudo isso acontecer, ou seja, dividir isso em etapas, ou em metas menores, em metinhas, né, como a gente chama, você está racionalizando isso e transformando isso em algo factível, né, algo que pode acontecer ou vai acontecer, né, se você cumprir ali o planejado. O sonho é aquela coisa bem abstrata mesmo, que está só lá no âmbito do pensamento, que não tem data, não tem preço, você não sabe como fazer para chegar até ele, para alcançar aquele objetivo. Então, aquilo é uma coisa bem vazia ali que pode ficar para sempre na sua cabeça, mas nunca se realizar. E quando você racionaliza isso se torna uma meta, você divide isso em metas menores e consegue tranquilamente fazer aquilo se tornar realidade. O terceiro ensinamento que eu considero muito importante é a autorresponsabilidade. Ela defende muito a autorresponsabilidade. As pessoas estão cada vez mais tentando fugir ou tentando escapar da responsabilidade, principalmente a responsabilidade intelectual. E a Ayn Rand, ela é muito polêmica em várias coisas que ela fala. E uma delas é que ela diz que a humildade e a presunção são dois lados da mesma moeda. Ela critica o excesso de humildade, porque ela fala que por trás daquela pessoa extremamente humilde, e humilde aqui no sentido de sempre meio que se rebaixar, aquela pessoa que está sempre ali encolhida. Não estou falando de humildade de dinheiro, falta de dinheiro, não é isso. Humildade no sentido de estar sempre ali recolhida, né, se sentir ali inferior, ser aquela pessoa que sempre se reduz um pouco para o outro. Essa humildade em excesso, na verdade, acaba virando uma presunção, que você está sempre esperando que os outros façam por você. Você se sente ali pequeno, você se sente envergonhado, mas na verdade você está esperando que alguém faça o que você não tem coragem para fazer.
que alguém haja ali por você, ou que alguém dê alguma coisa para você, né? Você tá sempre esperando dos outros e você não é aquela pessoa que faz, você é aquela pessoa que espera que alguém faça por você. Um exemplo clássico disso é, por exemplo, aquela pessoa que fala que está procurando emprego há 4, 5, 6, 10 anos e não encontra um emprego. Na verdade, ela não está procurando um emprego, ela está esperando que caia um emprego no colo dela de bandeja. E isso pode até acontecer, mas isso é uma exceção no caso, né? Então, essa pessoa ela não está agindo, ela está esperando que alguém faça por ela. Esse excesso de humildade acaba virando uma presunção de achar que as pessoas te devem alguma coisa. Isso faz com que as pessoas se tornem vítimas. E quem fala muito sobre isso é o Theodore Dalrymple no livro Poder de Mimados, que é outra indicação muito boa de leitura. Eu vou deixar todas as indicações aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse livro ele também fala muito sobre isso, sobre essa vitimização, esse excesso de mimimi que hoje em dia a gente chama, né? Que está acontecendo demais. E a Ayn Rand já falava isso há muito tempo atrás. Então esses irresponsáveis intelectuais, como ela chama, eles se dedicam sempre em pensar o que eles querem, mas não em como eles vão alcançar aquilo. E deixam essa responsabilidade do como para outra pessoa. Essa é aquela mesma pessoa que acredita que para alguém ganhar, outra pessoa necessariamente precisa perder. Que é o que eu já falei também em outro vídeo, nos vídeos que eu falei sobre o livro As 6 Lições do Mises, eu vou deixar aqui também. Eu falei sobre isso, né, que para alguém ganhar não necessariamente outra pessoa precisa perder, porque se cria riqueza, né. E a Ayn Rand, inclusive, fala sobre isso também. Ela fala que o homem racional, ele entende que existe a produção de riqueza. E ele vai querer produzir a própria riqueza, ele vai querer fazer acontecer, ele não vai admitir receber coisas que não venham ali do próprio esforço dele, do próprio trabalho, né. Ela fala que, muito pelo contrário, o homem racional, ele quer realizar por ele mesmo as coisas, ele não quer nada de presente, ele não quer nada de ninguém, ele quer fazer acontecer ali as coisas. Então é interessante analisar esses 3 ensinamentos da Ayn Rand. Eu separei só 3 aqui, porque eu queria falar um pouco mais profundamente sobre eles, e é muito interessante a gente aprender com a vivência, né, de pessoas tão ilustres como essas, todos esses autores que eu acabei citando por aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.